Você abre o material, lê o primeiro parágrafo e percebe que não entrou nada. Lê de novo, mesma coisa. Na terceira vez você fecha, conclui que hoje não é dia e promete compensar amanhã. E o detalhe cruel é que essa promessa de compensar você já fez ontem e anteontem. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que separa quem produz muito de quem produz pouco. E não é a vontade, e não é o talento. Quando esse vídeo acabar, você vai entender por que esperar a vontade é matematicamente uma péssima estratégia e o que as pessoas que produzem muito fazem no lugar disso. Não é nada sobrenatural, e o mais interessante é que é mais confortável do que o que você faz hoje, não menos. Se você quer parar de negociar consigo mesmo todo santo dia, se inscreve aqui pra gente evoluir junto, porque essa conversa continua toda semana no canal. Deixa o like que ajuda muito. Bora! A crença que trava é a de que quem estuda muito sente mais vontade do que você. Você imagina que existe uma pessoa que senta às 7 da noite genuinamente animada com o material e que você não é assim. E aí a conclusão é que falta alguma coisa em você. Essa crença é reforçada porque essas pessoas realmente parecem tranquilas fazendo. E parecem porque estão tranquilas mesmo, só que não pelo motivo que você imagina. Elas não estão tranquilas porque estão com vontade. Elas estão tranquilas porque não estão discutindo nada. E é aí que está o furo. Você acha que o esforço está em estudar e, na verdade, a maior parte do seu esforço vai embora antes, naquela discussão interna sobre se você vai ou não vai. Se hoje vale, se você está cansado demais, se não seria melhor amanhã de manhã com a cabeça fresca. Essa discussão acontece todo dia, dura de 20 minutos a 2 horas dependendo do dia, e é exaustiva. E o pior é que você quase sempre perde, porque quem está do outro lado é você cansado no fim do dia, argumentando com muita competência. Pensa em 2 pessoas com o mesmo material, a mesma prova, a mesma falta de vontade. A primeira, todo dia por volta das 7, começa a se perguntar se vai estudar hoje. Ela fica meia hora nessa, às vezes cede, às vezes não. A segunda decidiu uma vez, num domingo, que estuda de terça a sexta das 8 às 9h30. E desde então ela não se pergunta mais nada. Ela só olha o relógio. No fim de um mês, a segunda estudou muito mais. E o mais importante, ela gastou muito menos energia, porque não teve 30 discussões. Tem um exemplo antigo disso que eu gosto muito, que é o do escritor Anthony Trollope. Ele escreveu 47 romances, mais 42 contos e 5 livros de viagem. E o detalhe é que ele fez isso tudo sem largar o emprego de tempo integral nos Correios Britânicos, onde ele chegou a um cargo bem alto. Ele escrevia 3 horas por dia, começando cedo, e nunca tocava no trabalho literário depois do café da manhã. Terminava às 3 horas e ia trabalhar. E aconteceu uma coisa curiosa quando esse método veio a público, depois que ele morreu. Os críticos ficaram escandalizados. Escritor de verdade deveria esperar a inspiração, e não seguir horário como um funcionário. Repara no tamanho da confusão. Eles ficaram indignados não porque ele produzia pouco, mas porque ele produzia muito sem depender de vontade. É como se o método tirasse o mérito do resultado, o que não faz o menor sentido. Os romances continuavam os mesmos. Você nem precisa de exemplo histórico para saber disso, aliás. Pensa no seu trabalho. Você vai trabalhar todo dia, inclusive nos dias em que não está com a menor vontade. E você nem discute isso consigo mesmo, você só vai. Não é porque você ama o seu trabalho, é porque a decisão de ir não está em aberto. Você já tem essa capacidade, ela só não está sendo aplicada nas suas próprias coisas. Isso é um pouco triste quando você percebe, porque significa que a gente reserva a nossa parte mais confiável para o que os outros esperam da gente e deixa o que é nosso na dependência do humor do dia. Então vamos ao que fazer. O primeiro passo é decidir uma vez, por escrito, e não reabrir. Você senta num momento tranquilo, de preferência no fim de semana, e escreve os dias e os horários. Terça, quarta, quinta e sexta, das 8 às 9h30. Escreve num papel e deixa visível. E a regra, a partir daí, é uma só. Isso não se discute durante a semana. Se aparecer o pensamento de renegociar, você anota a objeção num canto para pensar no domingo, e segue. E esse detalhe de anotar em vez de discutir é mais poderoso do que parece. A objeção que aparece às 8 da noite quase sempre é convincente naquele momento e ridícula no domingo. Quando você anota e lê depois, você mesmo percebe o padrão, é sempre a mesma objeção com roupa nova. E uma vez que você enxerga isso, ela perde a força.
Além disso, anotar dá um destino para o pensamento. E pensamento com destino para de insistir, ao contrário do pensamento que você tenta simplesmente ignorar. O segundo passo, e esse é contraintuitivo, é escolher menos tempo do que você acha que precisa. Se você acha que precisa de 3 horas por dia, marca uma. O motivo é que a quantidade que você acha que precisa é sempre a quantidade que faria você se sentir menos culpado, e não a que você consegue sustentar. 1 hora cumprida 4 dias por semana durante 6 meses é muito mais material do que 3 horas cumpridas por 12 dias e abandonadas. E tem um efeito colateral bom em marcar pouco, que é que a barreira para começar fica baixa. 1 hora é uma coisa que você consegue encarar num dia ruim. 3 horas é uma coisa que você adia num dia ruim. E nos dias ruins é justamente quando a decisão importa, porque o dia bom você faria de qualquer jeito. Quem monta a rotina pensando no dia bom, sempre acaba com uma rotina que só funciona no dia bom. O terceiro passo é a regra que resolve o problema do título, que é que a sua cota é de tempo e não de rendimento. Nos dias ruins, e vai ter muitos, você senta pelo tempo combinado e faz o que der. Se render pouco, tudo bem, você cumpriu. Isso não é preguiça disfarçada, é o que mantém a corrente viva, porque no dia em que você aceita não sentar por estar rendendo pouco, você abriu a porta e a porta não fecha mais. E tem uma coisa que costuma surpreender quem começa a fazer assim. Uma parte grande dos dias que você julgou ruins nos primeiros 10 minutos acaba rendendo bem. Aquela sensação de que hoje não vai entrar nada é péssima como previsão. Ela erra na maioria das vezes, porque ela é medida antes de você aquecer. Se você tivesse fechado o material na terceira leitura do parágrafo, como você vinha fazendo, você nunca teria descoberto isso porque a informação só aparece para quem fica sentado depois do desconforto inicial. E para facilitar esses dias, vale ter separado de antemão qual é a tarefa mais fácil do seu material, aquela mecânica de copiar, de organizar, de refazer exercício que você já sabe. Nos dias ruins, você vai direto para ela sem tentar heroísmo. Não é o melhor uso de 1 hora, mas é infinitamente melhor que 0 e mantém tudo de pé. O quarto passo quase ninguém segue, e é tão importante quanto o começo, que é ter hora para terminar e terminar nela, mesmo indo bem. Isso faz 2 coisas. Primeiro, você para de ter medo de começar, porque começar deixa de significar uma noite inteira sequestrada. Segundo, você termina com aquela leve vontade de continuar, e essa vontade é o que faz o dia seguinte ser mais fácil. Quem estuda até se esgotar, associa aquilo à exaustão, e no dia seguinte, o corpo resiste antes mesmo de você pensar. E é bom você saber que isso vai ser difícil de cumprir justamente nos dias bons, que é quando você vai querer emendar mais 2 horas, porque finalmente engatou. Eu entendo a tentação, e mesmo assim eu recomendo parar. O ganho daquelas 2 horas extras é pequeno perto do custo de você chegar amanhã saturado, e principalmente perto do custo de você voltar a associar o estudo com aquela sensação de fim de maratona. Guarda a vontade que sobrou para o dia seguinte, ela é o melhor material de partida que existe. O quinto passo é não compensar. Se você perder um dia, o dia seguinte é normal, não é dobrado. A compensação parece justa e é o que mais mata a rotina de estudo, porque ela transforma uma falha pequena numa dívida grande, e dívida grande dá vontade de fugir. Perdeu. Segue no ritmo combinado. E repara como a compensação é sedutora, porque ela parece responsabilidade. Você perde a terça e promete fazer 3 horas na quarta para ficar em dia. Aí na quarta você olha para as 3 horas, acha pesado, adia para a quinta e agora são 4 horas e meia. Na sexta, a dívida é impagável e você desiste da semana inteira, e muita gente desiste do projeto todo nesse ponto, não porque perdeu uma terça, mas por causa do sistema de dívida que ela mesma inventou depois. Agora, sobre a hora do dia. Eu falei que o Trollope começava às 5 da manhã e eu quero deixar bem claro que isso é biografia dele e não recomendação minha. Não tem nada de mágico nas 5 da manhã e se você tentar copiar isso trabalhando o dia inteiro e dormindo tarde, você vai só dormir menos e render pior. O que importa do exemplo dele não é o horário, é que era sempre o mesmo horário. E que era antes das obrigações do dia, quando ninguém ainda tinha reivindicado o tempo dele. Se o seu trecho protegido é às 9 da noite, funciona igual, desde que seja sempre às 9 da noite. E a ressalva honesta, porque a vida acontece. Vai ter semana em que alguém adoece, em que você viaja, em que o trabalho explode. Nessas semanas,
Você não tenta cumprir o combinado e falhar. Você reduz o combinado de propósito. Declara que essa semana são 20 minutos por dia e cumpre os 20. Manter a corrente numa versão mínima é infinitamente melhor do que quebrar a corrente tentando manter a versão cheia, porque a corrente quebrada custa umas 3 semanas para reconstruir. E não é sobre o material que você deixou de ver naqueles dias. Isso se recupera fácil. É sobre a identidade. É sobre você continuar sendo uma pessoa que estuda, mesmo numa semana horrível. Porque no dia em que você deixa de ser essa pessoa por 2 semanas, voltar exige uma decisão nova e grande, e não uma continuação. O que fica maior do que estudo é o seguinte, e vale para tudo que você quer sustentar na vida. A gente cresceu achando que disciplina é sobre resistir na hora, e por isso a gente se cobra em cima da resistência, que é a parte mais cara e menos confiável. Só que quem sustenta as coisas por anos, e você pode conferir isso com qualquer pessoa que você admira, quase nunca é quem resiste melhor. É quem organizou a vida para ter que resistir menos vezes. A decisão foi tomada num dia calmo, ela virou horário, o horário virou hábito e agora aquilo simplesmente acontece, do mesmo jeito que você vai trabalhar sem discutir. Não é uma versão mais dura de você que você precisa construir, é uma versão que não precisa se convencer todo santo dia. Me conta aqui embaixo o que você vai parar de fazer a partir de hoje e eu tenho um palpite forte, que é parar de decidir na hora. Se for isso, escreve aí. E escreve também qual vai ser o seu horário fixo, porque escrever aqui embaixo funciona um pouco como aquele papel visível. Deixa o like se isso fez sentido e se inscreve pra gente seguir junto. Até o próximo.